Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Bem-vindos, como sempre, à nossa casa, ao nosso Centro Espírita Chico Xavier, onde buscamos encontrar alguma forma de esclarecimento, de aperfeiçoamento dos nossos conhecimentos e também aquela serenidade, aquela paz de espírito que normalmente essa casa nos proporciona. Vamos, então, iniciar os trabalhos desta noite através da prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como estivemos perdoando os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos da prática do mal. Que assim seja, Senhor. Em teu nome, Pai, em nome de Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso guia, em nome de Francisco Cândido Xavier e de todos os mentores amigos desta casa, damos então por iniciadas os trabalhos públicos da noite. Que assim seja. Hoje, então, estamos contando com a colaboração do nosso irmão Marco Antônio, prata da casa, e que sempre nos brinda com o acúmulo de conhecimentos sobre a doutrina espírita, grande estudioso que é. Vamos abraçá-lo com carinho na nossa atenção. Ele é mentiroso, tá? Mas boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui, né? A companhia da espiritualidade maior. Na verdade, a espiritualidade maior está conosco sempre, mas nem sempre nós estamos com eles. Nem sempre nós nos afinizamos e a nossa mente se equaliza com a mente divina. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre doutrina espírita. Nós vamos nos basear hoje, a nossa singela fala, em duas obras, uma que se chama Cartas de uma Morta, que é a primeira obra que Chico Xavier psicografou, fora o Parnaso de Aleituma, mas aí era poesia, né? Era a primeira obra textual dele, que foi a própria mãe, a Maria, que João de Deus era a mãe dele, que morre quando ele tinha ali por volta de 5 anos. E o outro é um livro da série Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, todos os dois psicografia, obviamente, do Chico, que se chama No Mundo Maior. A Maria João de Deus, quando ela desencarna, depois ela passar por algumas situações, enfim, ela começa a receber aprendizado. Então ela começa a estudar no plano espiritual, no local que ela foi, uma cidade onde ela passou a residir, e ela, em dado momento, ela visita Marte, ela visita Saturno, ela relata como é que é a vida ali, que não é a vida material como nós conhecemos, né? Bem interessante essa obra, mas em dado momento ela tem um curso, digamos assim, aonde mostra como é a Terra. Então a Terra que nós vivemos, esse planeta que para nós é o nosso lar e é também a nossa escola de aprendizado, mas que essa esfera que habita o orbe no plano espiritual, ele é revestido por camadas concêntricas, como se a gente partisse uma cebola no meio e fica aqueles anéis, então tem a Terra, e depois, logo em seguida, tem um plano mais denso, que no Espiritismo chamam de umbral. Esse plano mais denso ao redor da Terra, ele pega a crosta, ou seja, onde nós habitamos, e vai até o fundo do oceano, aonde se localizam as furnas, as cavernas e os locais aonde habitam espíritos ainda muito empedernidos no crime ou na culpa. Depois vem uma outra esfera que paralela a essa, aonde a condição já é um pouco melhor. E as cidades do plano espiritual que se localizam ali,
elas são muito parecidas com a Terra. Então, se nós, ao deixarmos o corpo físico, formos habitar alguma cidade dessa segunda camada, a vida é muito parecida. Muito assim, a pessoa não vai notar tanta diferença. Os espíritos ainda têm o hábito de comer, de se vestir, eles ainda não se desprenderam do corpo físico. Depois vem uma terceira esfera, que é onde se localiza nosso lar, aquela colônia, retratada pelo André Luiz. Ali já é um ambiente mais afastado da Terra, e nesse ambiente a condição de vida já é um pouco diferente da nossa. Então, quando André Luiz relata a experiência dele nos livros, na verdade ele fez, a espiritualidade fez uma adaptação para a nossa compreensão. Porque senão nós não conseguiríamos compreender, porque ali as colônias, milhares de colônias que habitam essa camada já têm uma condição de vida um pouco diferente do nosso dia a dia. As quartas camadas até a sexta, elas já são incompreensíveis para nós. O modo de vida dos espíritos que ali habitam já é muito diferente das nossas referências aqui. É por isso que se a gente tem um desdobramento, tem um prêmio de ser levado para um local desse, quando nós voltamos, nós não nos lembramos. É mais fácil ir para o subsolo, para as regiões de dor e angústia, porque a gente tem a referência aqui, que a Terra também tem dor e angústia. Mas nessas condições é muito superior à Terra. E ela nos diz, mostrada pela espiritualidade maior, que a sétima camada é onde habitam os seres crísticos. Então ali é uma camada de profunda sabedoria e amor, que nós vamos levar milhões de anos para conseguir atingir um local desse, no processo evolutivo, não necessariamente só no planeta Terra, e que essa camada está o tempo todo jorrando plasma mental divino. Mas cada um capta aquilo que consegue. Como é que a gente faz? Onde é que a gente vai parar? Depois que eu deixar o meu corpo físico, será que eu vou para a camada ao redor daqui da crosta? Será que eu vou lá para o subsolo? Para onde será que eu vou? Então Emmanuel nos diz, numa obra bem interessante, na verdade não é Emmanuel também, se chama Mecanismos da Mediunidade, que todo espírito ele tem um revestimento. Na verdade, a gente tem a consciência pura, a mente, que a gente não consegue compreender ainda, e o corpo espiritual. Esse corpo espiritual, ele é perene. Ele não morre com o corpo físico. Então, o corpo físico se degrada, toda a experiência que nós tivemos na Terra, seja boa ou seja ruim, ela se remete a essa mente e esse corpo espiritual, que é o nosso corpo perene. Quando nós saímos do corpo e temos um desdobramento e visitamos locais, amigos, colônias, ou vamos para os inferninhos da vida, é nesse corpo que é o nosso corpo verdadeiro, muito mais do que o corpo físico. O corpo físico é uma veste passageira diante da eternidade, porque nós somos imortais, mas o corpo físico morre. Então, esse corpo espiritual, ele tem um peso específico, ele tem uma condição gravitacional, e é essa condição gravitacional que vai determinar, quando eu morrer, se eu vou para a camada ao redor, se eu vou para a segunda, para a terceira, ou para a quarta camada. Então não tem castigo e nem tem tipo céu. Tu vai para o local que tu merece. Então, ao longo da vida, e de muitas e muitas e muitas vidas, nós vamos encharcando esse corpo espiritual de condicionamentos, de memória, de experiência. Quanto mais nós evoluímos, a condição gravitacional dele fica mais leve. E a condição de se conectar com aquela camada, a sétima, também fica maior. E onde será que nós vamos, né? Eu fico pensando, vou deixar esse corpinho aqui, qual é a camadinha que eu vou? Será que eu vou habitar aquelas camadas mais de baixo? Acho que não. Aquelas camadas lá de baixo são habitadas por criminosos empedernidos. Vocês imaginem, pessoal, que o planeta Terra está em guerra o tempo todo. Uma guerra, nós não vivemos guerra no Brasil. A gente não tem ideia do que é uma guerra.
Não tem ideia de vir um exército invadir a tua cidade, estuprar todas as mulheres, prender as crianças. Você não tem ideia do que é uma guerra. O que acontece hoje na Palestina, o que aconteceu mais ou menos na Ucrânia, nós não temos ideia. Então, aquelas almas dementadas no crime, que são bilhões de almas, elas vão para esse fundo aí, nas cavernas, nas furnas, porque a presença espiritual delas no planeta acarreta muitos problemas. Agora, muitos de nós, não aqui nessa sala, mas enfim, muitos no planeta terrestre são médiums desses espíritos. São médiums do crime, médiums da corrupção, médiums das engrenagens mafiosas. Então, por isso que a Terra é esse planeta que tem. A maioria de nós, ao deixar o corpo físico, passa um período na crosta e depois vai para alguma camada dessa. É interessante que a espiritualidade nos diz que cada um de nós, eu sempre falo isso nas palestras, temos um cheiro. Todos nós emitimos um aroma, que o meu não deve ser bom, um aroma que é característico daquela alma. Então, por exemplo, Francisco Cândido Xavier emitia um cheiro específico que muita gente sentia. E ele impregnava onde ele colocava as mãos, inclusive, que era um cheiro tipo de rosas. Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Divaldo Pereira Franco, esses emitem cheiro que é bom, que é o único deles, aquele perfume. Nós outros aqui, provavelmente é um cheiro mais para fedor ainda. Nós ainda não conseguimos emitir aquele cheirinho assim bom, porque nós não somos bons ainda. Nós estamos tentando ser bons. E nós temos uma nota única, uma espécie de identidade energética que nos caracteriza. Cada um de nós tem, é a nossa individualidade. Ninguém é igual. Ninguém. Jesus Cristo é um Cristo, existem outros Cristos. E esse Cristo também tem outros mestres, mas ninguém é igual. Então nós temos a nossa nota individual que vai evoluindo. Pois bem, daí vamos citar dois casos sobre isso. Um caso é o que o próprio Chico Xavier conta. Leiam Nosso Lar, né? É um livro bem interessante, bem instrutivo. Se tu ler 3 vezes, ele vai te trazer 3 coisas novas. Realmente, essa não é obra para te ler assim batida, para ler e reler, porque vai sempre trazer instrução. Quem foi Chico Xavier? Um médico, né, bem famoso, por sinal, da sua última encarnação, e que, conhecido do Brasil inteiro, ele foi um médico sanitarista muito famoso. Mas o que ele relata no Nosso Lar é mais o que ele vivenciou de uma encarnação anterior, quando ele era filho de um fazendeiro. Então, daí a partir dos mensageiros, aí não, já é mais ele relatando, ele já nessa desencarnação como médico. Então, o que acontece naquela vida que ele teve? Ele era um médico bastante omisso com tudo. Ele era egoísta, se preocupava com a sua vida pessoal, trancou a família numa redoma de jardins, mas ele tinha uma vida outra externa. Ele não era mau, mas ele utilizou o dinheiro que tinha para não evoluir, só usufruir do prazer da vida. Às vezes ele fazia uma caridadezinha, atendendo algum paciente, porque a secretária dele encaixava e ele ficava meio bravo com ela. E era isso que ele fez de bom. Claro, né? Porque ele foi médico em 2 encarnações seguidas. Ao deixar o corpo físico, qual é a densidade vibratória dele, pessoal? Vocês acham que ele já vai direto para a 3ª camada? Não vai. A vibração que ele tinha, gravitacional, fez com que ele se localizasse ao redor da crosta. E quem lê Nosso Lar, vê o filme, mas o filme ainda é um pouco superficial. Quem vê Nosso Lar, aquele local que ele narra, aquilo ali ainda é bom, tá? Tudo aquilo que ele conta na região que ele foi, cara, ali é muito bom. As regiões mais fundas, elas são indescritíveis.
Se nós um dia sairmos do corpo sem o amparo da espiritualidade maior e visitarmos um local desse, ao regressar ao corpo, nós enlouquecemos. É indescritível, inclusive a forma dos espíritos, porque o perispírito, esse corpo espiritual, ele representa o que tu é naquele momento, a tua mente plasma. Tudo que tu está pensando, um espírito um pouco acima consegue ver, tu não consegue enganar. Então, espírito empedernido no crime, na maldade, na violência, vocês querem o quê? Eles vão adquirindo formas de monstros, de animais, formas horrendas, e emitem aquele cheiro horrendo e tem uma vibração horrenda. Mas, pessoal, eles estão ali porque merecem. E tem sempre a chance de evoluir. Então, André Luiz, ele passa cerca de 8 anos nessa região, que é uma região mais ou menos. Mas, assim, o espírito, quando deixa o corpo, a não ser um espírito um pouco mais elevado, nós vamos ter a tendência ainda de termos as nossas necessidades outras. Fome, sede. Aquela roupa que ele foi para o caixão é a roupa que ele se viu como espírito. Porque ele ainda não tinha compreensão que ele podia plasmar uma roupa. Então aquela roupa vai se desgastando, a unha vai crescendo, o cabelo vai crescendo, a barba vai crescendo. Ou seja, tu vai virando tipo assim um mendigo. No plano espírito, tu fica nessa camada muito, muito tempo. Certo, né? E por que ele não foi resgatado antes? Porque ele simplesmente ele era muito orgulhoso. Ele já sabia que estava morto. Mas ele não parou para pensar assim, não, mas tem uma força maior disso tudo. Eu não posso estar devendo isso tudo e ser só isso. E é daí que ele para. Nesse meio tempo ele já tinha também se desencharcado dos seus fluidos pesados e aonde pela primeira vez ele resolve fazer uma oração. Então ele aumenta a frequência. Os espíritos amigos da cidade que ele já veio, né, antes de reencarnar, que é o nosso lar, que ele relata, tem milhares de cidades como aquela, pessoal. Levam ele, resgatam e vão para essa cidade. É uma coisa interessante, sabe por quê? Quando ele vai para lá, ele vai para onde? No hospital, que é onde a maioria de nós vai ficar um tempo. Ele se refaz. Daí ele começa a morar no albergue. Pessoal, no plano espiritual não tem nada de graça. Não tem nada de graça. Ele morava no albergue. Daí ele ganhou o carinho de um instrutor, que era um enfermeiro, e que pediu, né, para a coordenação geral do nosso lar permitir que o André Luiz morasse com a família dele. Então André Luiz foi morar lá pela intercessão da família. Muitos de nós, pessoal, temos sorte, saímos de furada, que a gente nem se tocou, sabe, que vai acontecendo, temos proteção, mas que são amigos nossos do plano espiritual, que tem mérito, tem uma conta bancária boa no plano espiritual, digamos assim, e consegue interceder por nós. Então ele morou um tempo ali. Depois de um tempo, o que acontece nessa casa? André Luiz se sentiu ocioso. E ele pensou assim, eu vou ser médico também aqui. E daí é onde ele faz aquela famosa passagem, que ele vai numa entrevista, né, com, não me lembro se é Clarencio, e os nomes do livro de André Luiz tudo tem significado, tá? Nenhum nome é à toa. Então ele vai para Clarencio, que tem muita claridade, né, muita luz, né? E ali ele se toca que ele não é mais médico ali. Ele é até um indigente ali. E ele começa a trabalhar aonde, pessoal? Vocês imaginem assim, ó, Mônica, olha só, eu preciso de ir trabalhar no hospital. Vai, daí a Mônica, eu vou. Chega lá, a Mônica está no local que tem 1000 camas. 1000 camas com doente vomitando, tendo diarreia, muco nasal, caindo aquilo por tudo, e tem que trocar de roupa, tem que trocar lençol, e tem que limpar tudo aquilo. O local que o André Luiz foi trabalhar foi nesse local. Então ele trabalhou muito tempo nessa furna ali, que acolhia as pessoas que vinham das regiões mais densas. Daí, depois de um tempo, ele já tinha uma espécie de dinheiro do plano espiritual. Vamos simplificar, não é bem assim, tá? Daí, o que aconteceu? O instrutor dele chega e diz, André Luiz, ó, tu já tem crédito suficiente para fazer um curso. Tu quer fazer? Daí, tudo aquilo que ele relata em cada livro é um curso que ele fez. Então, nesse aqui, esse aqui eu acho que é o 5º livro, o André Luiz está de férias, trabalha normal, pessoal, trabalha bastante. Ele está de férias
E daí ele já tinha uma graninha guardada, digamos assim, ele tinha um merecimento, e ele é convidado, e ele sabe, sai um edital, tipo assim, quem quer participar de um curso lá na crosta, só com doentes mentais, porque esse livro só trata de doente mental. E ele vai. E daí ele nos relata a experiência dele. Mas a mãe do Chico Xavier já foi diferente, pessoal. A densidade energética dela era bem diferente. Ela nasceu numa cidadezinha extremamente miserável, numa região muito pobre, se casou cedo, tinha um monte de filhos, era muito jovem ainda quando morreu, era lavadeira em rio, né? Lavava as roupas no rio e blá. E ela morre. Então, assim, ó, ela era uma alma que se dedicou à família, não reclamava da vida. Então, o estado gravitacional dela era muito mais leve do que o André Luiz. Então, quando ela deixa o corpo, ela fica um mês, mas tipo como a gente aqui, ó. Ela fica ainda na casa, na cidade, mas ela não tinha aquele ambiente rústico e rude que o André Luiz foi. Já era um ambiente normal. Como se entrasse aqui, conversasse com a gente, saísse. E depois de um mês, o André Luiz com 8 anos, depois de um mês ela já vai para uma colônia espiritual, que é o que ela relata toda nesse livro aqui. Certo? Então, a condição vibracional dela é bem diferente. Mas pensem no seguinte, alguma de vocês ou algum de vocês iria querer viver nessa condição? Nascer numa cidade muito pobre, ser muito pobre, não ter condição nenhuma de estudar, sabe? Ninguém ia querer, né? Por que será que ela nasceu ali? Por que será que ela teve que passar por aquela experiência? Porque em vidas passadas, ela foi uma jovem, e a mãe dela também, nessa presente vida, que eram muito ricos. E ela utilizou o dinheiro só para festa. Então ela utilizou o dinheiro para comprar vestido, isso deve ser século XVIII, comprar vestido, comprar joias, comer bem, passear pela Europa. Ela nunca fez nada por ninguém. Ela jogou todo o tempo da vida fora, mas ela também não fez mal. Então nessa vida, ela vem na miséria, na pobreza, para valorizar aquilo que ela teve na outra vida e não utilizou em proveito dela mesma, só utilizou em proveito do corpo e do prazer. Agora pensem bem, se essa moça, Maria João de Deus, que agora, bom, enfim, se ela tivesse nascido novamente em Paris, rica, bonita, mas entre a última encarnação e essa que ela renasceu, ela ia ter um treinamento. A gente chama de programação espiritual. Então ela já ia vir preparada, veio, né, para não vacilar de novo. Mas vocês acham que ela não ia vacilar? O que é muito melhor para o espírito? Nascer na pobreza e não ter a chance de cair? Ou nascer novamente em condição muito boa e daí tu ser posto à prova que talvez tu não tenha condição de passar? E por que a gente não tem condição de passar? Alguém quer falar? Alguém pode imaginar? Por que eu nasci agora e eu demoro a evoluir? Vocês já pensaram nisso? Por que eu estou aqui no centro espírita, talvez tenha vindo aqui porque eu quero esclarecimento, ou então está acontecendo alguma coisa, eu estou bem perturbado, daí eu estou vindo aqui para ver se maneira a minha perturbação. Qual será o sentido de tudo isso? Vou deixar o meu corpo não demora muito, minha vida valeu a pena, utilizei, curti a vida, fui feliz, aproveitei os momentos de simplicidade, andar no mar, subir numa montanha, conversar com um amigo, fazer um jantar com colegas, ou não? Eu não aproveitei nem aquilo que a natureza me dá e ainda desencarno infeliz. O grande problema que a gente tem, pessoal, e que André Luiz, né, lá estou eu, né, falando de livro, mas fazer o quê, né? André Luiz relata isso num livro bem difícil de ler, bem difícil mesmo, que se chama Evolução dos Mundos. Nesse livro ele mostra como a gente evolui desde
do cristal até se tornar humano. E como o perispírito vai influenciando o corpo físico, o perispírito. Então, por exemplo, por que o meu coração bate? Porque eu tenho um organismo que já se estruturou e está condicionado o meu coração bater. Espero que ainda venha a bater por muito tempo, certo? Por que nós respiramos? Eu posso controlar a respiração, fazer um pranayama, um exercício log, né? Mas no dia a dia eu vou dormir, eu me esqueço e a respiração acontece, não é? O meu rim está funcionando, gera urina. O meu intestino está funcionando, gera cocô. Não é? Tudo isso é automatismo, certo? Esse automatismo, ele não é de graça. Esse automatismo nós mesmos desenvolvemos em milhões de anos, passando por essas espécies primitivas, até chegar ao animal e depois ao ser humano. Só que existe um outro tipo de automatismo, que é aquilo que eu faço da minha vida. Então, por exemplo, se eu fui comerciante, há uma grande tendência que na próxima vida aquele instinto de comerciante venha comigo de novo, porque já é inato da minha personalidade. Se eu fui, sei lá, tive restaurante, eu vou ter tendência de ser cozinheiro, aquilo vai ser natural em mim. Eu toquei música, tive aula de piano, 3 encarnações seguidas. Então eu venho com uma facilidade de um dia pegar um piano e já facilzinho ter aquela coordenação, ler partitura, sei lá o quê. Tudo isso é condicionamento que nós temos no passado. E aí, só que nós também temos um condicionamento ruim. Todas aquelas tendências nossas negativas, que muitas vezes ninguém nem sabe, é só mental, certo? Tudo aquilo também é condicionamento do passado. E aquilo vai se refazendo, e refazendo, e refazendo. Se eu não conseguir quebrar esse condicionamento, a minha vida vai ser uma repetição das outras vidas. E a maioria de nós repetimos o que fizemos na vida passada. E repetimos o que fizemos na outra vida. Porque o condicionamento é mais fácil. O coração bate, preciso controlar. Então, já fiz tantas vezes aquilo. Vocês imaginem, já fui guerreiro em várias encarnações. É mais fácil ser militar. E talvez até, se eu ainda tiver uma índole muito belicosa, eu ser mercenário. Entrar no exército desse que é pago e ir lá para a Ucrânia guerrear. Entende? Então nós trazemos, pessoal, a nossa natureza. Eu passei muitas vidas, tipo assim, sendo dono de bordel, na prostituição. Pessoal, eu vou nascer com essa tendência extremamente forte. Isso aí vai vir forte em mim. E daí, superar isso é o meu desafio evolutivo. Se nós, que horas tem, Ricardo? Se nós... Não, mas diz aí. Meia. 8h30. 8h30 já. Então tá. Se nós... É sério mesmo? Se nós não refletirmos, pessoal, nos instintos que a gente tem, sabe, tipo assim, uma pessoa que reclama muito, pessoa que acha tudo ruim, pessoa que vê defeito nos outros, pessoa que fica reclamando da sociedade, que a sociedade é ruim, é criminosa, tem bandido, tem traficante. Tudo isso é condicionamento que a gente vai trazendo e que a gente vai alimentando nessa vida. Quebrar isso é muito importante. Bom, já que já é 8h30, está quase acabando, então, eu vou encerrar com um caso que está aqui nesse livro, No Mundo Maior. Eu recomendo a leitura porque ele é incrível. Esse e o anterior, Obreiros da Vida Eterna, que só trata de desencarnação. Um católico, um espírita, um protestante, tem mais um lá. Aquele livro é muito show, cara. Mas enfim, nesse livro aqui, então o André Luiz, ele ganhou um curso, ele conseguiu pagar esse curso, daí ele está uma semana experienciando tratamento espiritual com doentes mentais, esquizofrênico, perturbado de tudo quanto é tipo, alcoólatra, começa a ver bicho, sabe? E daí, em um dado momento, esqueci o nome, mas o instrutor dele leva ele para um hospital. E quando ele entra no hospital, ele vê o quê? Quem é que está no hospital doente, né? Então ele vê uma pessoa deitada
de 50 anos, que já ia deixar o corpo físico, não demora muito, altamente debilitada, e acoplado a essa pessoa, outra pessoa, só que daí sem corpo físico, um espírito acoplado a ele. Essa outra pessoa, ela impregnava a mente dela como se fosse um polvo de tentáculos negros, começando, nesse livro ele trabalha as 3 partes do cérebro, porque eu não vou falar aqui porque daí ia perder muito tempo. Mas aí, aqueles tentáculos vão entrando aqui começa a entrar aqui pelo córtex, vai pelo encéfalo, vai pela medula e vai tomando conta. E daí, em dado momento, Clarencio dá um passe no espírito encarnado e ele se desdobra. E daí ele vê o perseguidor. E ele começa a pedir desculpa, e o perseguidor é inclemente. Não vou te perdoar, não vou contar porque vai ficar sem graça ler o livro, certo? Mas daí, o André Luiz, pessoal, ele era inconveniente, impulsivo. Sério, ele era muito inconveniente. Então ele queria fazer pergunta na hora que não era para fazer pergunta. E daí, naquele momento ali, o André Luiz assim eu não me lembro o nome agora do instrutor. Mas tu não vai doutrinar eles? Eles não viram o instrutor? Tá. Porque André Luiz e o instrutor estão num plano de densidade bem acima do que os dois ali. Então eles não viam o André Luiz. Não, se densifica, não é o nome dele agora, se densifica e fala do perdão, fala do amor. Daí o instrutor olha para ele e diz assim: André, não é para a gente fazer isso agora. Não está no momento. Daí ele fica meio assim, incomodado. Como assim? Espera que tu vai ver. Daí nisso entra uma senhora. A senhorinha entra, olha para eles, cumprimenta, e daí ela se densifica para os 2 espíritos verem. E a partir dali, ela faz a terapêutica, que no caso foi altamente assertiva. No final da história, aquele rapaz que ia morrer não morre. Ele tinha muitos méritos, apesar do crime que ele fez. Ele era um pai de família excelente, fazia um monte de coisa. E o outro perseguidor, que tinha o seu motivo de perseguir, também passou a perdoar e foi fazer outra atividade. E daí o André Luiz ficou meio assim, daí o instrutor deles, André, mesmo que eu tivesse dito todas as palavras que a instrutora deu, eu não ia atingir o coração deles. Porque eu ainda não tenho amor. O magnetismo dela é incompreensível para nós, André. Eu posso até doutrinar o máximo da minha bondade, mas isso não ia afetá-los de fato. Precisava de alguém que já viveu inúmeras vidas sofrendo, passando por dificuldades, se superando. Então, pessoal, da mesma forma como o meu coração bate, da mesma forma como nós temos condicionamentos que nos levam a repetir o que nós fizemos, naquela instrutora, o amor já era um condicionamento. O amor era como o nosso coração batendo. Ela não tinha nem pensado em ajudar o seu próximo. Aquilo já era da natureza dela. Ela não consegue não ser assim, porque ela tem tanto amor já, e ela nem é um espírito lá muito evoluído, mas ela já tem tanto amor que por onde ela passa, ela só leva ao bem. Eu fico pensando no perfume que ela vai irradiar. Então, até nós chegarmos a esse ponto, a gente vai ter que viver muito. Mas o aceleramento disso vai se dar, quebrar os condicionamentos antigos, se condicionar em perdoar, se condicionar em não reclamar, começar a repetir até que isso se torne natural. Se torne natural ser feliz, se torne natural compreender a vida, se torne natural compreender as provas e expiações, se torne natural aproveitar o momento. Esse espírito ali, por onde ele passa, ele limpa, tá? Ele limpa tudo. Limpa campo energético, desintegra. E ele nem faz intenção. Ele já naturalmente é assim. Agora vocês imaginem Cristo. Não dá nem da gente compreender o poder e o amor que reveste a terra inteira com o magnetismo dele.
Então, pessoal, vamos estudar a doutrina espírita, aproveitar as obras que a gente tem, as obras de André Luiz são incríveis, né? Ler Paulo e Estevão, que é um livro do Emmanuel, nossa, maravilhoso esse livro. Sério, esse livro é impressionante para compreender que foi o apóstolo Paulo, que foi o mestre do Emmanuel. Emmanuel era discípulo de Paulo, entende? Assim, ó, daí a gente começa a compreender a vida por outra ótica, mudar a nossa frequência mental, e mudando a nossa frequência mental, nós mudamos mais rápido o nosso destino. Então era isso. Emenda nós vamos. Na hora que fica bom, tu vai. Não, passa pra cá. Tá, passa pra cá. Que bom poder ouvir mais uma vez o conteúdo que o Marcos nos proporciona cada vez e colabora conosco nas suas palestras. Que possa nosso Mestre Jesus continuar complementando essa vontade que ele tem de procurar aprofundar os estudos e transmitir para nós. Que permaneça dessa forma, que Deus continue te incentivando. Muito obrigado. Então, damos continuidade aos trabalhos de hoje, embalados por essas anotações, esses apontamentos trazidos pelo Marco, em que demonstram a força, a importância e a dedicação dessa doutrina que Kardec nos trouxe para clarear muito mais o mundo em que vivemos. Aproveitando então esse envolvimento, vamos agora nos unir em pensamento. E nos unindo em pensamento, elevarmos a Deus, nosso Pai. Aqueles pedidos que consideramos importantes na nossa vida, na nossa caminhada, aqueles pedidos em favor dos nossos familiares, nossos amigos, daquelas pessoas que consideramos em necessidade, para que Deus, a cada um, contemple com o seu carinho, com a sua atenção, com a sua energia recuperadora, purificadora, que lhes permita darem continuidade às suas vidas. Aproveitemos para pedir ao Pai o amparo, o apoio, a proteção para os nossos irmãozinhos que estão chegando ao mundo, e também aqueles que aqui já se encontram na tenra infância, para que consigam, nas suas jornadas, receber o amparo, o apoio, a fim de que consigam desenvolver os seus compromissos, as suas missões, para lá na frente terem condições de transformar este mundo em algo muito melhor. Pensamos também em favor dos jovens que estão a iniciar essa caminhada mais forte, colocando em suas costas maiores responsabilidades, no mesmo sentido também, de fazer deste mundo
algo bem melhor do que conseguimos fazer até agora. Peçamos ao Pai para que alcance com a sua energia, com a sua suavidade, com o seu amor, a todos aqueles nossos irmãos mais idosos que vieram abrindo caminhos para que aqui conseguíssemos chegar, para que aqui pudéssemos ter essa vida mais suavizada em comparação com a deles, para que não sejam desprezados, esquecidos, deixados ao léu. Peçamos também ao Pai, em nome daqueles nossos irmãos que por não terem cumprido adequadamente as leis sociais, estão lá nas prisões, nas cadeias públicas, a cumprirem penas que as leis sociais lhes impingem, para que mesmo lá ainda tenham condições de despertarem, de modificarem seus padrões vibracionais e se regenerarem a ponto de poder voltar à sociedade e ajudarem também a construir um mundo melhor. Através da prece de Eucaristia, elevamos ao Pai os nossos pedidos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, dai à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita que os espíritos consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. A sequência, ainda unidos nesse pensamento, nessa vibração de amor, vamos agora, junto com a equipe espiritual desta casa, com os médiuns que se encontram no salão, tratar da magnetização das águas que foram trazidas pelos nossos irmãos, e também para que essa magnetização alcance a todos aqueles cujos nomes se encontram naquela caixa na entrada do salão, para que recebam, mesmo à distância,
essa energia purificadora, salutar, vibrante, que nos envolve nesse momento. Façamos a nossa prece intimamente. Pai nosso, que estais nos céus. Que assim seja. Te agradecendo, Pai, por mais essa oportunidade. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre, e aos mentores amigos que estão a nos apoiar nesse momento. Nós damos então por encerrado a primeira parte desse nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. A seguir, então, teremos o passe. Alguém virá conduzir a entrada da sala. Em primeiro lugar, as crianças tomam o passe, então, acompanhando seus pais. Muito obrigado. Fechou.